Oi, meninas! Então, pessoal, hoje a gente vai estar pintando um Mickey, tá? Eu tô utilizando uma camiseta, tá? Mas é só para dar uma referência para vocês que pintura em tecido não é só pano de copa, tá? Vou dar exemplos para que vocês possam abrir, às vezes, a mente de vocês. Vocês podem estar pintando um jogo de cozinha, uma toalha de mesa, tá? Um trilho de mesa, um tapete, uma cortina. Podem pintar também uma camiseta infantil, tá? Uma toalha e fraldas, kitzinhos para bebê, tá? Vocês podem pintar tênis, podem pintar aí uma calça jeans, pode pintar aí o que vocês quiserem, tá bom? Sempre no tecido. Aí você usar a criatividade. Se eu vou pintar uma camiseta, eu tenho que escolher um desenho de acordo com aquela camiseta, tá bom? Esse meu desenho é uma camiseta infantil, tá? Por isso eu tô fazendo esse Mickey aqui. Mas um detalhe que eu quero mostrar pra vocês, esse é o meu desenho. Eu peguei na internet e esse desenho foi pintado num pano de copa, tá? Depende se você gosta do desenho. Se você gosta do Mickey, vocês podem estar fazendo, tá? Nesse meu desenho, ó, tem uma frase que a bondade seja infinitamente multiplicada, tá? Vocês podem colocar um versículo bíblico, uma frase de autoajuda, um bom apetite, várias palavras, ou relacionado à cozinha, ou relacionado à autoajuda, ou à Bíblia, o que você gostar, tá? O que eu quero que vocês aprendam é usar a criatividade. Se você gosta do desenho, faça, não tem problema nenhum você fazer uma pintura do Mickey num pano de prato, tá bom? Aqui eu vou fazer numa camiseta. Por quê? Esse desenho é um desenho que pode ser feito no pano de copa e poderá ser feito também numa camiseta ou em uma fralda, tá? De repente você tem aí um sobrinho, né? Um bebê recém-nascido na família e você quer fazer um presentinho, é uma ótima pedida para isso, tá bom? Então, pra gente começar, esse vai ser o meu risco, tá? Então, aqui no meu risco eu já anotei algumas cores, tá? Vou deixar o risco aí disponível para vocês, certo? Já passei com carbono preto para minha camiseta. Meninas, o carbono preto, se ele estiver novo, ele marca muito. Então, você tem que passar com uma leveza quando você for passar o lápis 6B, tá bom? O meu ficou bem marcado, apesar de ser numa camiseta branca, tá? Se eu fosse fazer normalmente, eu não faria tão marcado desta forma, tá? Às vezes eu faço um pouquinho mais marcado, por quê? Porque eu preciso que a câmera pegue os detalhes todo, tá? Você só faça se for mais marcado se você tiver algum problema na visão, não conseguir enxergar direito, tá? Aí vocês podem fazer um pouquinho mais marcado. Só lembrando que isso dificulta um pouco de a gente tampar essas linhas depois, principalmente que aqui a gente vai usar branco, tá? Então, aqui o Mickey, a pele do rosto dele é feito com amarelo pele com um pouquinho de branco, ou só amarelo pele, tá? A parte das orelhas e a metade da cabeça com preto. As luvas é sempre branco, sombreado com os tons de cinza, certo? O corpinho dele também é preto. A bermuda dele que está por trás dessa plaquinha é vermelho com botões brancos, tá? E essa plaquinha aqui a gente vai estar usando ocre ouro e marrom para fazer a sombra dele, tá? O nariz dele também é preto, certo? A boca por dentro preto e a língua vermelha, tá bom? Então, pra gente começar, né, já falamos muito, a gente vai começar preenchendo a parte do rostinho dele, tá? Eu sempre gosto de preencher a pele primeiro. Comecei a preencher, tá?
Com o pincel número 6, vocês podem estar utilizando um pincel menor, porque a nossa área de trabalho aqui é menor. Só lembrando que eu imprimi o risco na folha A4, ou seja, ele é um risco pequeno porque eu estou fazendo uma camiseta, tá? Se vocês for fazer um pano de copa, eu prefiro que vocês imprimam na folha A3, que é uma folha bem maior, tá bom? Então, o que eu tô fazendo é preenchendo com a cor amarelo pele. Meu amarelo pele, gente, eu geralmente gosto de colocar um pouquinho de branco, tá? Eu gosto de ter dois, um amarelo pele puro e um amarelo pele que tenha, coloca um pouquinho de branco para ele ficar mais claro. Esse amarelo pele mais claro, eu só uso para fazer peles, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ter dois vidrinhos, é uma ótima pedida, tá? Então, aqui, primeiro momento, eu vou preencher apenas a pele do Mickey e vou deixar a boca, tá? A parte de dentro da boca e também os olhos sem preencher, tá? Precisa de um pincel pequeno, porque a área é pequena, tá? Pra gente tá fazendo aí. No primeiro instante, é só mesmo o preenchimento. Estou trabalhando com a camiseta de malha, tá? Bem esticadinha na tábua, bem presinha, para facilitar o meu trabalho, tá bom? Eu dei um zoom para ficar mais próximo para vocês poderem visualizar, tá bom? Eu vou ter que fazer uma sombra aqui neste rosto, tá? Para mim fazer uma sombra, eu vou estar usando a cor marrom café, tá? É uma cor nova da Acrylex, mas se vocês não tiverem, pode estar usando jatobá, pode usar siena. Eu não gosto muito do siena para fazer a sombra aqui, tá? Mas se vocês não tiverem, pode estar usando, tá bom? Então, ó, peguei marrom café, tinta de um lado só do pincel, pouquíssima quantidade. E eu vou vir aqui, ó, tá? No contorno, ó, sombreando, tá? Bem pouca tinta e tem que esfumar bem. E lembre-se porque tem que colocar pouca tinta, porque o espaço ele é pequeno. Então, a gente precisa ter delicadeza para fazer esses trabalhos, principalmente trabalhos infantis, tá? Então, eu vou fazer os contornos aqui do desenho, ó. Vou esfumar para ficar suave a sombra. Principalmente aqui, ó, onde a bochechinha dele tá encostado na mãozinha, tá? Com bastante calma. É um desenho fácil de fazer, certo? Mas tem que fazer bem feitinho para não ficar estranho. Então, aqui onde é que tem a linha da boquinha dele, ó, eu vou sombrear também na parte de baixo da boquinha dele, tá? O queixinho eu não preciso sombrear. Tá bom? Só a linha abaixo da boca dele, tá? Abaixo do nariz também vai ter uma pequena sombra. Certo? E em volta dos olhos também, tá? Aí, com a própria sujeirinha do pincel, vocês vão fazendo, ó. Uma área muito pequena, tem que fazer com bastante cautela e com um pincelzinho bem menor. Tá? Ó, fazendo uma leve sombra em volta dos olhos, tá? Aí, se você achar que, de repente, tampou todo o amarelo, você pode voltar aqui com o amarelo, ó, nessa parte mais central do rosto dele, ó. Aí, você volta com um pouquinho do amarelo, pele, e esfumando, ó, as bochechas, tá? A parte do queixinho aqui, ó, é importante.
Aí, tá vendo? Aí você consegue ganhar um pouquinho de suavidade. Isso acontece quando o espaço de você colocar sombra é pequeno. Certo? Então, agora a gente vai estar passando para os outros elementos aqui, tá? Então, a gente vai estar fazendo a parte da cabeça dele, tá? A cabeça a gente vai estar preenchendo de preto, tá? Pode pegar aí, de repente, um pincelzinho menor. Com preto, eu vou preencher, ó, as orelhas, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Sua tinta tem que estar com a consistência boa, para que possa correr na malha direitinho, tá? Então, primeiro eu venho fazendo, ó, o contorno da orelha, tá? Deve ficar o mais arredondadinho que vocês conseguirem. Depois, eu venho pegando tinta e venho fazendo, ó, o preenchimento do restante da orelha, ó. Certo? Vou pegar mais tinta. Ó. E agora eu vou fazer próximo aqui ao rosto, tá? Muita atenção para não borrar a parte do rostinho. Ó. Com o pincel em pé, eu venho fazendo o contorno do rosto. Ó, com tinta de um lado só. Aqui, próximo à mão dele, ó, vai ter um espacinho bem pequenininho que é preto, tá? Só que com o pincel número 6 que eu tô usando, não vai dar pra mim fazer o preenchimento, tá? Vou ter que fazer com pincel filete, aquele pincel fininho que a gente usa pra dar acabamentos. Ou 00, ou então o pincel número 2, que é um pincel bem pequenininho, que é bom a gente ter pra gente fazer olhos, tá? Ó, a gente vai vir preenchendo a orelha. Vai ser um pouquinho demorado, tá, gente? Porque eu gosto de fazer o passo a passo completo pra vocês. E como eu tô trabalhando com branco, eu não posso correr, senão eu vou estragar. Como eu falei pra vocês, eu tô aproveitando já uma encomenda pra mim tá gravando a aula pra vocês, tá? Então, eu não posso aqui simplesmente fazer de qualquer jeito e estragar a camiseta da minha cliente, tá? Então, a parte da orelha tá preenchida. Lembrando que ficou só um cantinho aqui, ó, próximo da luva, que é preto, mas eu vou fazer com outro pincel menor depois, tá? Então, eu continuo com o mesmo pincel, vocês podem usar o 4 ou 6, e eu vou preencher a parte do corpinho aqui, ó. Tá? Com muita calma, tá? Muita calma mesmo. Ó. Eu venho preenchendo o corpinho. Tem os bracinhos, mãozinhas. Cuidado pra não borrar a luvinha, tá? E principalmente aqui, ó, o queixo. Tá? Fazer essas pecinhas pequenas ajuda muito na coordenação motora. Você vai ter cautela. Funciona quase uma fisioterapia para a mão. Agora, a gente vai pintar o nariz.
de preto, tá? É de extrema importância quando você for passar o desenho, que não passe linhas tortas, que as linhas fiquem bem certinha, porque, ó, risco torto, desenho, pintura torta, certo? E a gente não quer uma pintura torta, né? Agora a gente vai para a segunda parte, tá bom?